aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para conhecer pensamento e intenção dos corações. A palavra de Deus, ela anda no corpo do ser humano, ela vai no espírito, ela vai na alma, ela vai no corpo do ser humano. Então, se o ser humano parar para ouvir a mensagem salvífica da cruz, ele passa a ter vida eterna na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é uma palavra imutável. A palavra de Deus é a palavra eterna. A palavra de Deus é a palavra toda poderosa que transforma um homem mais de um pecador num homem santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim: E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro animal semelhante ao rosto de um homem, o quarto animal semelhante a uma águia voando. Primeiro animal semelhante ao leão, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, ele veio como rei. Segundo animal, semelhante a um bezerro, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, ele veio como servo. Terceiro animal, semelhante a rosto de um homem, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, ele veio como filho do homem. O quarto animal, semelhante a uma águia voando, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, ele veio como filho de Deus. Jesus Cristo deixou bem claro para João na ilha de Patmos sobre 4 animais. Esses 4 animais são 4 serafins, porque muitos teólogos, muitos estudiosos dizem assim, que esses 4 animais do Apocalipse capítulo 4, versículo 7 e 8 são querubins, mas eles estão completamente enganados, porque querubins têm 4 asas, como diz assim do Sacrosanto Livro dos Céus, Ezequiel, capítulo 1, versículo 6, fala que querubins têm 4 asas. Então, assim, se cumpre a palavra de Deus. Em Isaías, capítulo 6, verso 2, e clamava uns para com os outros, dizendo: Santo, 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 és o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Então, esses 4 animais, ele tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. Então, assim, está bem claro para nós que esses 4 animais do Apocalipse, capítulo 4, versículo 7 e 8,
são serafins e não querubins. Como diz muito estudioso da palavra de Deus, diz que é querubins, mas estão completamente enganados, porque é serafins, porque lá diz bem claro para nós, Apocalipse capítulo 4, versículo 8, fala que esses 4 animais tinham 6 asas, e eles diziam: Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todo o universo. Então, se tem 6 asas, é serafins, não querubins. Como muito estudioso diz, alguns eruditos dizem que esses 4 animais são querubins, mas estão completamente enganados, porque são serafins, porque está escrito no sacrossanto livro dos céus. Lucas registrou no capítulo 8, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, ali, o relato bíblico testifica que existe 4 tipos de solos. O primeiro solo, aonde a semente caiu na beira do caminho, e veio a ave e comeu a semente que caiu na beira do caminho. O segundo solo, a semente caiu no meio dos espinheiros, os espinheiros cresceram e sufocaram a semente, e a semente morreu. O terceiro solo, a semente caiu na terra pedregada, e nascendo a semente, não tinha raiz profunda. Então veio o sol e matou aquela semente, e aquela semente morreu. O quarto solo é o solo que é fértil. Caiu na terra fértil a semente e deu fruto 100 por 1. Mas se você é um ouvinte da palavra de Deus, se você é um guardador da palavra de Deus, se você está constantemente ouvindo a palavra de Deus, se você der lugar ao eterno Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, então o Espírito Eterno de Deus vai entrar na tua vida e vai te transformar, vai te dar vida eterna, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que fez um sacrifício na cruz por nós para resgatar do pecado. Então, se a semente caiu na beira do caminho e veio a ave e comeu, a ave é o Satanás, que comeu a semente. Mas nós, meditando na palavra de Deus, vemos em Jeremias 23, versículo 29, diz assim: não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que me sapenha? Então a palavra de Deus, você dando lugar para ouvir a palavra de Deus, ela tem todo o poder para queimar Satanás, e a semente vai cair na terra fértil. Então a palavra de Deus, ela é fogo, ela queima Satanás, ela queima pecado, ela destrói Satanás, porque é fogo eterno a palavra de Deus. Então, assim, a palavra de Deus sendo fogo, a semente caiu nos espinheiros, os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente. Então a palavra é como fogo, ela queima os espinheiros, e a semente cai em terra fértil. Se você dá um crédito nessa palavra de Deus, e observar a palavra de Deus, e guardar a palavra de Deus, você terá vida eterna na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus, a semente caiu em terra pedregada, que a semente nasceu, mas como não tinha raiz profunda, o sol veio a semente e matou a semente. Então a palavra de Deus,
é como um martelo que esmiuça a penha. Então, se a semente for semeada no meio da pedra, então assim, a palavra de Deus, ela quebra a penha, ela quebra a pedra. Então cairá na terra fértil e dará fruto 100 por 1. E a terra fértil, cada vez fértil, vai dar fruto 100 por 1, para que nós possamos assim alcançar a vida eterna na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então nós guardamos a palavra de Deus, porque diz o sacrossanto livro dos céus, nos Salmos de Números 119, verso 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Então muitos dizem assim, que nos céus não vai haver a palavra, só vai haver louvor, mas estão completamente enganados, porque no céu subsiste eternamente a palavra do Senhor dos Exércitos, subsiste eternamente nos céus. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva, murcha-se as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus transforma. A vinda do homem mais de um pecador a um homem pregador da palavra de Deus, como fez na minha vida e faz na vida de muitas pessoas que crê no santo evangelho santo e puro, imaculado da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, se nós guardarmos a palavra de Deus no coração, nós teremos vida eterna na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Deus vela para a tua palavra se cumprir, como ele falou para Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Jeremias, o que vês? Jeremias disse, vejo a vara de amendoeira. Ele disse, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para se cumprir. Deus falou para Jeremias que ele vela pela palavra para se cumprir. Se Deus falou algo com você nessa terra, você pode ter certeza que vai se cumprir literalmente, como a pessoa eterna do Senhor Jesus Cristo disse para nós, que esse sacrossanto livro dos céus testifica. Jesus Cristo diz assim, em suas palavras, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 24, verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esse céu, Zunanil, essa terra, um dia há de se passar com fogo expurgador dos céus, que vai expurgar os céus e a terra. O fogo expurgador de Deus descerá dos céus e consumirá aos céus e a terra. Existem 3 céus. O primeiro céu, essa camada atmosférica que nós enxergamos com nossos olhos, esse céu azul anil, é a primeira camada atmosférica. E o segundo céu, o mundo cosmo estelares. O terceiro céu, a morada do Deus Altíssimo. Então, a palavra testifica para nós que existe 3 tipos de céus. Eu já vi pregador falar que existem 7 céus, mas eles estão completamente enganados, porque o sacrosanto livro dos céus testifica que existe 3 céus. Porque Paulo foi levado ao terceiro céu, a morada do Deus Altíssimo, a morada do Deus Santo, a morada do Deus Eterno, a morada do Deus Todo-Poderoso, o Criador de todo o universo, que fez os céus e a terra com o poder da tua sacrossanta palavra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego essas palavras, em nome de Jesus Cristo. Amém.